Olá pessoal, Uberlândia completa 133 anos no dia 31 de agosto e o nosso programa traz um pouco da história dessa cidade aliada a um personagem ímpar do município. Conversamos sobre história, cultura e curiosidades com o jornalista Antônio Pereira, que nos conta de uma Uberlândia que desde os anos 60 já demonstrava sua vocação para o comércio e as artes, além de um panorama social e tecnológico construído até os dias atuais. Um relato cheio de memórias de uma cidade que cresceu muito, mas que ainda não perdeu sua capacidade de receber bem as pessoas e mudar seus destinos junto ao seu desenvolvimento. Eu sou Ariadne Amâncio e esse é o Cultura em Casa. Uma boa tarde para vocês. Fico muito honrado de estar aqui na secretaria, uma secretaria inclusive que eu já trabalhei nela, como eu fui secretário municipal de Ação Social em 1967, por aí. E nessa época a Ação Social englobava cultura, educação, saúde, a ação social propriamente dita e não sei mais o que. É porque a cidade era pequenininha, a cidade não tinha 100 mil habitantes nessa época, né? Não, nessa época já tinha, assim, aproximadamente, estava em torno disso aí, então não tinha razão de existir uma secretaria para cada coisa dessa, porque não tinha trabalho, então juntou tudo na ação social. Então eu fico muito honrado de estar aqui na cultura, que fez parte da minha secretaria há mais de 50 anos atrás, né? Pois é, então eu cheguei aqui em 1961. Eu sempre gostei de escrever, especialmente literatura, né? Na área do conto. Publiquei muitos contos em jornais grandes, em revistas grandes. Quando eu cheguei aqui, Uberlândia me surpreendeu, porque eu vinha de São Paulo, era um inferno aquilo lá. Cheguei aqui e eu atravessava a rua sem olhar para lado nenhum. Não tinha perigo, não. Primeiro que os carros eram poucos e andavam devagar. Quer dizer, dá muito tempo de frear, né? Então eu achei Uberlândia muito tranquila, muito sossegada, muito preconceituosa. E uma cidade limitada pelos córregos. Para lá dos córregos eram os vilenos, a gente pobre. Para lá do São Pedro era Patrimônio, era Vila Saraiva. Para lá do Córrego das Tabocas era Roosevelt, né? Para lá do Beirabim era Tubalina que começava. Então a cidade era o Planalto. Mas já existia inclusive armazéns assim, especializados em atender gente da roça, como era o Armazém Martins no começo, era um armazenzinho pequeno lá acho que, não sei se no Mato Grosso ou no Brasil, em que atendia o pessoal de roça, né? O pessoal que chegava a cavalo, né? Tinha ali o Carneiro ali, na Fernando Vilela, enfim, isso já existia um pouco, muito pouco, mas existia ainda. Mas a cidade, antigamente, ela era muito visitada por carros de bois e tropas que vinham de longe, de muito longe, vinham até de Goiás, né? Então, antigamente era assim, mas mais recentemente, quando eu cheguei aqui, isso era muito pouco. Uberlândia teve, assim, sempre uma vocação de desenvolvimento em razão das circunstâncias. Por exemplo, Ponte Afonso Pena, Mogiana, Estrada do Fernando Vilela, tudo isso empurrava a cidade para frente e estabelecia, inclusive, uma vocação comercial, distribuidora. Tudo isso acontecia, mas não era assim uma evolução rápida, era muito lenta mesmo. O pátio da Estação da Mogiana era imenso, né? Ele ocupava essa área aqui, onde está a Secretaria de Cultura atualmente, até quase lá né? Ali tinha umas casinhas ali na Coronel Antônio Alves, mas era só umas casinhas, para cá era tudo pátio. E aqui, ali no final hoje não é mais final, o antigo final
da Afonso Pena, e a Praça Sérgio Pacheco todinha, ia até na Fernando Vilela, e João Pessoa, e Vila Operária nos fundos. Mas de repente chega os anos 60 do século passado e há uma transformação muito grande na cidade. Uma transformação no comércio, cujos atacadistas distribuidores aumentaram e cresceram demais. Nas comunicações, com as aberturas de estradas para Brasília, quer dizer, todas as estradas que saíam dos estados, das capitais dos estados, dirigiam a Brasília. E as capitais do sul, de São Paulo, Paraná, Curitiba, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e por aí, eram os estados mais desenvolvidos e começaram a passar por aqui, pelas estradas. Isso foi um desenvolvimento muito importante. Desenvolvimento na comunicação, chegando à televisão, né? Desenvolvimento na educação, chegando à universidade, as primeiras escolas acadêmicas, né? Enfim, desenvolvimento geral, uma coisa assim espantosa de repente. Talvez em função de Brasília, não é? Mas o que me impressionou foi o crescimento a partir dessa época. Até as artes melhoraram, até a medicina melhorou, que era uma medicina mais interiorana, e quando vem a faculdade de medicina aqui dá um impulso danado na saúde da cidade. Então, Uberlândia, a partir dos anos 60 e 70, essas duas décadas, ganhou um impulso muito grande em todos os sentidos. E isso foi que me impressionou. Isso é que me agrada até hoje. Uberlândia está sempre disposta a trabalhar, principalmente com a chegada da universidade, né? Nós já tínhamos aqui uma escola superior, que era o conservatório, mas ainda estava restrito ao pessoal da cidade, né? Praticamente eram as pessoas da cidade que queriam conhecer música, tocar, tudo. Mas de repente, com a universidade, começa a trazer gente de tudo quanto é lado. A gente já tinha bons músicos aqui, mas passamos a ter muito mais, né? Então, pro lado do centro da cidade era uma coisa boa. Pro lado da Fernando Vilela eram pequenos armazéns, armazéns pequenos, viu? As vendinhas e residências humildes, e no fundo era a Vila Operária. Inclusive teve o nome de Vila Operária, porque quem construíram uma indústria ali perto, ali no fundo do Pátio da Mogiana, e construíram as casinhas para os operários, que chamavam de Vila Operária, e conforme foi desenvolvendo, foi virando um bairro. Depois mudou de nome, hoje é bairro Aparecida. Sim, primeiro eu tenho que fazer um esclarecimento que eu não sou historiador, eu sou jornalista. E eu sou jornalista por decurso de prazo, por uma lei que saiu na década de 60 e que determinou que só seria jornalista quem tivesse o curso de jornalismo, mas que aqueles que atuavam nos jornais há mais de tanto tempo também podiam requerer a documentação. Mas toda pessoa que mexe com jornal, que escreve para jornal, se bem que eu escrevia pouco para jornal, porque o meu métier mais era literatura, não era artigos, nem nada, nem notícias, nem nada. Mas o fato é que eu escrevia para jornal. E quem mexe com jornal não tem jeito, um dia encosta na história. Não tem jeito. Então, eu já era jornalista, já trabalhava no Correio, trabalhava no Triângulo, trabalhava no Repórter. Então a Associação Comercial ia fazer 50 anos em 1983. E o jornalista Argemiro Evangelista Ferreira, falecido, sugeriu que a Associação Comercial fizesse uma história da Associação Comercial. E sugeriu que eu fosse o pesquisador e o redator disso. Então eu aceitei fazer isso e fiz. E meu envolvimento com a história vem daí. Um envolvimento assim mais profundo, porque o jornalista sempre tem envolvimento com a história, não tem jeito. Mas vem daí esse envolvimento mais profundo, porque eu fiquei conhecendo uma instituição
que é como se fosse um quarto poder em Uberlândia. A associação comercial tem uma força danada, e não é uma força no sentido só dos interesses pessoais dos seus associados, interesse da cidade. Ela batalhou por tudo que Uberlândia pretendeu aqui, na área da educação, na área da comunicação, na área de todas as áreas, inclusive algumas vezes contra, não é só a favor, né? Às vezes é contra, mas ela se envolveu com tudo. E eu fui vendo que Uberlândia é uma cidade assim predestinada ao crescimento. Uberlândia é uma cidade que ela proporciona às pessoas que moram aqui assim, certas expectativas. Todo mundo que mora aqui pensa assim, que Uberlândia de repente pode ser isso. Uberlândia de repente, certo? Cria essa expectativa na gente. E a mensagem que eu quero deixar, principalmente para os nossos administradores, para as pessoas que têm poder de comunicação, de influenciar, é que essas expectativas sejam realizadas, como sempre foram. E eu desejo a todos os habitantes de Uberlândia que recebam um abraço fraterno meu pelo aniversário da nossa cidade, e que ela seja sempre feliz e proporcione felicidade para nós todos.